Olá, meus amigos, sou o Manuel Carlos do programa Tiro Certo. Hoje não vamos tratar de polêmica, mas sim de alguns esclarecimentos. Na data de ontem, dia 23 de janeiro, surgiu uma matéria no O Globo, entre outros sites, falando sobre uma decisão do governo Bolsonaro do retorno do brasão da República nos passaportes, na capa dos passaportes brasileiros emitidos pela Polícia Federal. Faremos um vídeo rápido, mas esclarecendo ponto a ponto sobre essa decisão do governo. E para melhor compreensão desse assunto, nós temos que voltar a julho de 2015, quando, na época, o ministro Eduardo Cardoso, do governo Dilma, informou uma mudança nos passaportes brasileiros. Naquela ocasião, o governo informou que o brasão da República deixaria de ser impresso na capa dos passaportes e no lugar seriam impressas 5 estrelas, representando os países do Mercosul: Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Naquela ocasião, muitas pessoas não entenderam a real necessidade nem o objetivo do governo naquele momento, mas ficou claro que o Foro de São Paulo já estaria ultrapassando os limites de nossa fronteira e a soberania do Brasil estaria ameaçada a partir desse momento. E de alguma forma, essa alteração passa um pouco despercebida diante da notícia de que o passaporte passaria a valer 10 anos. Antes valia 5, passa a valer por 10 anos. No âmbito jurídico, quem inicia essa luta pela volta do brasão foi Bia Kicis, ainda no ano de 2015, através de uma ação civil pública. No Legislativo, já no primeiro semestre de 2016, após uma pesquisa para verificar se havia relevância e se um PL poderia passar pela CCJ, foi o deputado Vitório Galli, que buscou na legislação e encontrou a Lei 5.700/71, que falava exatamente dos símbolos nacionais, que deveriam constar nos documentos oficiais emitidos pelo governo. E pesquisando mais a fundo, descobriu-se o Decreto 8.374 de 2014, o decreto que normatiza a emissão dos passaportes brasileiros. E lá não constava regras para manutenção ou até a supressão do brasão da República. Não havia nada que falasse sobre esse assunto. Então, o parlamentar entrou com o projeto de lei, já que ele não tinha contato direto com o governo Dilma, ele se comportava como oposição, na época era do PSC, inclusive aliado do atual presidente Bolsonaro naquele partido. Então ele entra com o projeto de lei para que o brasão da República voltasse aos passaportes. Agora, já após a eleição do Bolsonaro, após a vitória, esse parlamentar procurou o Eduardo Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni. Embora o governo Bolsonaro já tenha resolvido a questão e definido o retorno do brasão aos passaportes, tanto a ação civil pública quanto o PL ainda estão em curso. Num primeiro momento, algumas pessoas acharam que geraria novos custos essa mudança e depois volta o brasão, né? Tira o brasão, volta o brasão. Mas aqueles passaportes que já foram emitidos, eles não precisarão ser reemitidos. Somente quando vencer o prazo, a validade, aí sim a emissão de um novo passaporte. Porém, quem paga a emissão do passaporte é o solicitante. Então hoje, algo em torno de R$ 257, paga-se essa taxa e emite-se o passaporte. Quem não tem e quem já tem somente emitirá quando vencido. Então o passaporte anterior, seja aquele antes de 2015 que tinha o brasão, não deixou de valer somente após o prazo, e nem o atual que tem o Cruzeiro do Sul, que representa o Mercosul, deixará de valer quando voltar o brasão da República. Mas por que essa troca? Muita gente pode entender, mas qual a necessidade dessa troca? Eu refaço a pergunta: qual a necessidade que o governo do PT viu naquele momento, em 2015, para retirar o brasão da República e colocar um símbolo do Mercosul? A lógica é a mesma. O governo entendeu naquele momento que precisava-se de uma simbologia supranacional, afastando as tradições brasileiras, afastando os símbolos nacionais, que é justamente o objetivo do Foro de São Paulo. E quando o parlamentar entra com aquele projeto, e agora o governo Bolsonaro decide o resgate pelo brasão, é justamente o caminho inverso, é a valorização dos símbolos nacionais, do patriotismo, da soberania nacional. Então é o não rompimento com as tradições. O que ocorreu no passado, em 2015, foi justamente o inverso. Então essa é a lógica dessa alteração feita pelo PT, e essa é a lógica do resgate desse símbolo nacional pelo governo Bolsonaro.
E esse assunto passa a ser uma das pautas do Ministério de Relações Exteriores, comandado pelo ministro Ernesto Araújo. E com essa decisão, o governo Bolsonaro busca preservação da história, resgate de valores, a preservação dos símbolos nacionais, das tradições brasileiras, daquilo que já foi testado, até porque o governo Bolsonaro ele vence com uma plataforma baseada no conservadorismo. E a decisão tomada pelo PT em 2015, que acarretou nessa alteração da capa do passaporte, se justifica numa visão mais progressista, justamente num afastamento do que é tradicional. Uma nova história deve ser escrita. Por isso é que a esquerda atua dessa forma. Quando você olhar, você vai ver passaporte do Mercosul, da União das Américas, você vai ver placa de carro, você vai ver identidade, carteira de trabalho, CPF, entre outros, né? Entre outros documentos. Então, quando a esquerda ela age de forma pontual, para que quando há críticas, as pessoas entendem o seguinte: é só um documento, é só isso, não tem importância. Quem está certo nessa disputa? É claro que quando eu citei a Lei 5.700 de 1971, fica claro que a lei já dispõe sobre esse assunto, já fala sobre os símbolos nacionais impressos em documentos do Brasil. Então não há o que se discutir. Na verdade, o brasão da República nunca nem deveria ter saído dos passaportes. E meu muito obrigado a todos que têm acompanhado nossas publicações e vídeos. O programa Tiro Certo está no Instagram, Facebook e YouTube. Se inscreva, siga esses canais de comunicação, nos motive a continuar essas análises. Meu muito obrigado de coração e que Deus abençoe a todos. Até a próxima, pessoal.